Olá, seja bem-vindo. A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Pessoas de todas as classes sociais foram ouvidas por Napoleão Hill. 16.000 pessoas. Comerciantes, donas de casa, advogados, bancários, engenheiros, comerciários, médicos, corretores, operários, professores, fazendeiros, ferroviários. Gente de todas as profissões foi por ele ouvida ou analisada, e todos os fatos importantes reunidos nessas análises foram cuidadosamente organizados pelo autor e divulgados na Lei do Triunfo. E antes de serem dados à publicidade, foram os manuscritos submetidos a banqueiros, comerciantes e professores universitários norte-americanos. Por conseguinte, homens capazes de, pelo seu espírito eminentemente prático e grau de cultura, analisá-los e criticá-los. Duas importantes universidades examinaram-nos atentamente com a finalidade de corrigir ou eliminar as declarações que parecessem sem base do ponto de vista econômico. Nenhuma única modificação foi proposta. Todas as grandes estradas de ferro, todas as grandes instituições financeiras, todos os empreendimentos comerciais de vulto e todas as grandes invenções tiveram início na imaginação de alguém. Qualquer pessoa, esteja onde estiver, seja qual for a sua ocupação, encontrará sempre uma oportunidade para ser mais útil e, portanto, mais produtiva, se desenvolver a sua imaginação e fizer uso dela. Ser bem-sucedido no mundo é sempre uma questão de esforço pessoal. Todavia, é um engano acreditar que alguém pode vencer sem a cooperação de outros. O triunfo é uma questão de esforço individual, mas somente quando a decidirmos por nós mesmos o que é e o que desejamos. Isso implica no emprego da imaginação. Daí por diante, para triunfar, trata-se de induzir os outros à cooperação, de maneira hábil e inteligente. Exaltando os méritos da Lei do Triunfo, o juiz Albert Gary declarou: há nessa filosofia duas características que me impressionaram vivamente. Uma é a simplicidade com que a mesma foi apresentada, e a outra é o fato de que a sua verdade é tão evidente a ponto de torná-la imediatamente aceita por todos. Os homens e mulheres que alcançaram maiores sucessos na vida tiveram que corrigir certos pontos fracos na sua personalidade antes de trilhar a estrada do triunfo. As mais destacadas dentre as fraquezas que se interpelem entre as pessoas e o triunfo são a cupidez, a violência, a inveja, a desconfiança, o espírito de vingança, o egoísmo, a tendência para colher onde não se semeou e o hábito de gastar mais do que se ganha. O curso da Lei do Triunfo foi primeiramente difundido na forma de conferências pronunciadas pelo autor, praticamente em todas as ciências e em muitas das maiores localidades dos Estados Unidos, durante mais de 7 anos. É a personalidade dos empregados que determina o grau de sucesso que o negócio irá alcançar. Modifiquemos essa personalidade, tornando-a mais agradável, e os negócios florescerão. Em qualquer das grandes cidades dos Estados Unidos, é possível comprar artigos do mesmo gênero, pelos mesmos preços, em dezenas de estabelecimentos. Entretanto, sempre se encontrará uma loja que faz mais negócios do que as outras. A razão disso é que à frente desse estabelecimento há um homem ou homens que cuidam seriamente da personalidade de seus empregados, que vão entrar em contato com o público. O público tanto compra personalidades como mercadorias, e pode-se até mesmo perguntar se o povo não se deixa impressionar mais pela personalidade do vendedor do que pelos artigos que compra. Pode-se afirmar que o átomo é a partícula universal com que a natureza constrói todas as formas da matéria, desde o grão de areia até a maior das estrelas que cintilam no espaço. O átomo é o material de construção da natureza, com o qual ela faz erguer um carvalho ou um pinheiro, uma rocha de pedra e areia ou de granito, um rato ou um elefante.
Podemos condescender em algumas especulações baseadas no que conhecemos sobre as ondas de telégrafo sem fio, que são, como já tivemos ocasião de dizer, tudo o que podemos reconhecer de uma vasta série de vibrações que, teoricamente, devem existir. Se as ondas de pensamento são iguais às ondas do rádio, elas devem passar pelo cérebro e fluir infinitamente em torno do mundo e do universo. O corpo, o crânio e outros obstáculos sólidos não constituiriam embaraços à sua passagem, pois elas passam através do éter que rodeia as moléculas de todas as substâncias, por sólidas ou densas que sejam. Muitas descobertas científicas recentes, na minha opinião, anunciam o dia não distante, talvez, em que os homens terão os pensamentos uns dos outros, em que os pensamentos serão enviados diretamente de cérebro a cérebro, sem intervenção da palavra, da escrita ou de qualquer dos atuais meios de comunicação. Em suma, a hipótese de que um espírito pode comunicar-se diretamente com o outro se apoia na teoria segundo a qual o pensamento ou força vital é uma forma de perturbação elétrica que pode ser captada por indução e transmissão à distância, através de um fio ou simplesmente através do éter, como no caso das ondas de telégrafo sem fios. Cada cérebro é ao mesmo tempo uma estação transmissora e receptora. Temos provado inúmeras vezes para nossa própria satisfação, pelo menos, que todo cérebro humano é ao mesmo tempo uma estação transmissora e receptora para as vibrações da frequência do pensamento. Que meio de condução existiria para tais visitantes, a não ser o éter que enche o espaço sem limites do universo? É ele o meio de condução para todas as formas de vibração que conhecemos, tais como o som, a luz e o calor. Por que motivo não seria também o meio para transmitir a vibração do pensamento? Cada espírito ou cérebro está diretamente ligado a outros espíritos, por meio do éter. Cada pensamento emitido por um cérebro é imediatamente apanhado e interpretado por todos os cérebros que estão em contato com o cérebro transmissor. A descoberta mais extraordinária feita pelo homem foi a do princípio do rádio, que opera com auxílio do éter, essa parte importante da Bíblia da natureza. Imaginemos o éter recolhendo a vibração ordinária do som e transformando-a em audiofrequência, em radiofrequência e conduzindo-a para uma estação receptora sintonizada e fazendo-a voltar à sua primeira forma de audiofrequência. Tudo isso em um segundo apenas. Não é, pois, de surpreender que uma tal força possa acolher a vibração do pensamento e conservar essa vibração em movimento contínuo. O fato já estabelecido e muito conhecido da transmissão instantânea do som através do éter por meio dos modernos aparelhos de rádio faz passar do possível para o provável a teoria da transmissão do pensamento de um cérebro para outro. A química mental. Acreditamos que a mente é formada pelo mesmo fluido universal, a mesma energia que constitui o éter que enche o universo. É fato já bem conhecido tanto dos leigos como dos homens que se dedicam às investigações científicas que certas mentes se chocam quando entram em contato com outras, ao passo que algumas mostram uma grande afinidade entre si. Entre os dois extremos do antagonismo e da afinidade naturais, nascendo do contato mental, há uma grande possibilidade para as várias reações de um cérebro a outro. Há casos em que um espírito se adapta tão bem ao outro que o amor à primeira vista é o resultado inevitável do contato. Haverá quem não tenha tido uma experiência assim? Em outros casos, há um tal antagonismo que o aborrecimento mútuo se mostra claramente logo ao primeiro encontro. Isso acontece sem que as pessoas em questão tenham trocado uma só palavra e sem qualquer indício das causas que habitualmente agem como estímulo para o amor e o ódio. Todos os chefes realmente grandes foram providos pela natureza de uma combinação de química mental favorável, como um núcleo de atração para outros espíritos. Napoleão foi um exemplo notável de homem dotado de uma espécie de espírito magnético, com uma tendência decidida para atrair todos os espíritos com os quais entrava em contato. Os seus soldados o seguiam, certos de que se encaminhavam para a morte sem vacilar. Isso devido à natureza da sua personalidade, que impelia ou atraía a essa personalidade. Nada mais era do que sua química mental.
Não há orador que não tenha sentido a influência da química mental, pois é de fato conhecido que no auditório, logo que os espíritos entram em reporter, há um aumento de entusiasmo na mente do orador, que muitas vezes se dá a arroubos de oratória que causam surpresa a ele próprio. Os fenômenos de aparência sobrenatural que ocorrem nas reuniões espíritas são o resultado da reação que os espíritos dos assistentes produzem uns sobre os outros. Esses fenômenos se verificam depois de 10 ou 20 minutos, pelo simples motivo de que esse é o tempo exigido pelas mentes para se tornarem fundidas, associadas ou harmonizadas. As mensagens recebidas pelos membros das reuniões espíritas emanam provavelmente de duas fontes, a saber, dos vastos reservatórios do subconsciente de qualquer dos membros do grupo ou do reservatório universal do éter, nos quais é mais do que provável toda a vibração do pensamento é conservada. Como é sabido, qualquer indivíduo pode explorar as reservas de conhecimentos do espírito de outra pessoa mediante o princípio da química mental, e parece razoável supor que essa força pode ser estendida e entrar em contato com quaisquer vibrações que se encontram no éter. A teoria segundo a qual todas as vibrações superiores e mais refinadas, como as que nascem do pensamento, são conservadas no éter, origina-se do fato bem conhecido de que nem a matéria nem a energia, dos dois elementos conhecidos do universo, podem ser criadas ou destruídas. É razoável supor que todas as vibrações transmitidas de maneira a poderem ser captadas e absorvidas no éter prosseguirão eternamente. As vibrações mais baixas que não se misturam ou que não entram em contato com o éter têm provavelmente uma vida natural e morrem. Todos os chamados gênios provavelmente adquiriram uma reputação porque, por mera chance ou de outra maneira, formaram alianças com outros espíritos que lhes facilitaram emitir suas próprias vibrações mentais para um ponto onde pudessem entrar em contato com o grande templo do conhecimento registrado no éter do universo. Todos os grandes gênios, tanto quanto é possível deduzir dos fatos colhidos, eram pessoas de elevada sexualidade. O fato de ser o contato sexual o maior estimulante conhecido vem em apoio da teoria aqui apresentada. O triunfo na vida, ou o que quer que chamemos de triunfo, é sobretudo uma questão de adaptação ao ambiente, de maneira tal que haja harmonia entre o ambiente e o indivíduo. O palácio de um rei se torna uma choça de camponês quando não existe harmonia entre as suas paredes. Inversamente, a choça de um camponês pode proporcionar mais felicidade do que uma mansão de um rico, se a harmonia reinar na primeira e faltar na segunda. Se o leitor julgar que exageramos a importância da harmonia, lembre-se de que a falta dela é o primeiro e muitas vezes o único motivo do fracasso. Não pode haver música, nem poesia, nem eloquência dignas de louvor sem a presença da harmonia. A boa arquitetura é sobretudo uma questão de harmonia. Sem harmonia, uma casa nada mais é que uma massa de material de construção, mais ou menos monstruosa. A direção eficiente dos negócios alicerça-se na existência da harmonia. Toda pessoa bem vestida, homem ou mulher, é um exemplo de harmonia. A natureza odeia a preguiça em todas as suas formas. Dá vida contínua apenas aos elementos que estão em atividade. Amarre-se um braço ou uma outra parte do corpo, tornando-o inatível, e dentro em pouco tempo a parte imobilizada se tornará atrofiada, ficando sem vida. Ao contrário, faça-se de um dos braços uso maior do que o habitual, como acontece no caso do ferreiro que maneja um pesado martelo o dia inteiro, e esse braço se tornará mais vigoroso, mais forte e muito mais musculoso. O homem que sabe fazer um uso inteligente dos conhecimentos dos outros é mais educado do que aquele que, tendo conhecimentos, não sabe como empregá-los. A estrada para o triunfo pode estar, como geralmente acontece, obstruída por muitas influências que precisam ser removidas. Antes de que o alvo possa ser alcançado, um dos maiores dentre esses obstáculos é uma aliança infeliz entre mentes que não se harmonizam. Em tais casos, a aliança deve ser rompida, pois do contrário terminará numa derrota, num fracasso completo.
É infinitamente melhor enfrentar a crítica do que se deixar levar ao fracasso, conservando uma aliança desarmoniosa, seja ela comercial ou social. Usando de toda a franqueza, estamos aqui justificando o divórcio. Quando as condições de matrimônio são tais que a harmonia se torna impossível, não quer isso dizer, porém, que a falta de harmonia não possa ser removida por outros meios que não o divórcio. Contam-se muitos exemplos em que a paz pode ser restabelecida com o desaparecimento do antagonismo, sem necessidade de se recorrer à medida extrema da quebra dos laços conjugais pelo indivíduo. Conquanto seja a verdade que algumas mentes não se fundirão num espírito de harmonia e não podem ser forçadas ou induzidas a tal coisa devido à química natural dos cérebros, individualmente nunca devemos estar muito prontos para culpar a outra parte, lançando-lhe toda a responsabilidade pela falta de harmonia. Lembremos-nos de que a perturbação pode estar no nosso próprio cérebro. Lembremos-nos também de que uma mente que não se pode harmonizar com uma pessoa ou algumas pessoas pode harmonizar-se perfeitamente com outros tipos de mentes. A descoberta dessa verdade deu um resultado de mudanças radicais no método dos empregadores para com os empregados. Há pouco tempo, era uma coisa comum um chefe despedir um empregado apenas porque este não atendia perfeitamente às necessidades do cargo que lhe era confiado. Hoje, o patrão inteligente procura estudar os seus auxiliares. Um que fracassa aqui poderá ser de grande utilidade ali. Contam-se casos de fracassos transformados em êxito completo. Um inimigo descoberto é um inimigo meio vencido. A unidade de propósito é essencial para o triunfo, seja qual for a ideia que se fizer sobre a definição do termo triunfo. Entretanto, essa unidade de propósito pode, como geralmente acontece, exigir que o pensamento se estenda sobre vários assuntos relacionados a ela. Todos necessitam de uma mudança de ambiente mental, em períodos regulares, da mesma maneira que é essencial a variedade na alimentação. O espírito se torna mais alerta, mais elástico e mais pronto para trabalhar com rapidez e eficiência depois de ter sido banhado em novas ideias, fora do campo das nossas atividades cotidianas. Não devemos ter medo de novas ideias. Elas podem significar a diferença entre um triunfo e um fracasso. Um outro fato importante revelado por essas análises foi que 95% dos que são classificados como fracassos se ocupavam em trabalhos que não eram do seu agrado, ao passo que o restante 5% dos elementos apontados como triunfadores trabalhavam no que mais lhe agradava. É de duvidar que uma pessoa se torne um fracasso quando empenhada num trabalho que lhe interessa realmente. Outro fator vital mostrado por essas análises foi que 5% de pessoas que triunfaram tinham o hábito sistemático de economizar dinheiro, enquanto que os 95% que fracassaram não economizavam nada. Vale a pena refletir sobre o fato. Qualquer objetivo principal definido deliberadamente e fixado na mente e nela conservado, tendo-se a determinação de realizá-lo, acaba por saturar todo o subconsciente até influenciar automaticamente a ação física do corpo para a consecução do referido propósito. Assim, o objetivo principal na vida deve ser escolhido com um grande cuidado, e depois de escolhido, deverá ser escrito e colocado num lugar onde se possa vê-lo pelo menos uma vez por dia. Isso tem por efeito psicológico impressionar o subconsciente da pessoa de tal maneira que ela aceita esse propósito como um lema, um projeto, uma planta, que finalmente dominará suas atividades na vida e a guiará passo a passo para a consecução desse objetivo. O subconsciente pode ser comparado a um magneto, e quando está vitalizado e inteiramente saturado com qualquer propósito definido, tem uma tendência decidida para atrair tudo o que é necessário para a realização desse propósito. As coisas semelhantes se atraem e pode-se ter a prova dessa lei em cada fio de grama, em cada árvore em crescimento. A bolota de carvalho lançada ao solo tira dele, do ar, o material necessário para transformar-se em uma árvore frondosa. Não há árvore que seja metade carvalho e metade cedro. Todo grão de trigo semeado tira do solo e do ar os materiais necessários para fazer crescer uma haste de trigo.
Os homens estão sujeitos à mesma lei da atração. Se formos a qualquer casa de pensão modesta da cidade em que habitamos, aí veremos associados indivíduos de iguais tendências. Por outro lado, se visitarmos meios mais prósperos, encontraremos sempre associados aqueles que têm inclinações idênticas. Os homens que triunfam na vida procuram a companhia de outros que também triunfaram, enquanto que aqueles que estão em dificuldade procuram sempre companheiros na mesma situação. Diz o adágio: mal de muitos, consolo é. Atrairemos a nós inevitavelmente as pessoas que se harmonizam com a nossa própria filosofia da vida. Sendo isso verdadeiro, ninguém pode deixar de reconhecer o que há em vitalizarmos a nossa mente com um objetivo principal definido, que atrairá para nós pessoas que serão de grande valor para as nossas realizações e nunca um obstáculo. O homem que trabalha sem um propósito definido, que não é apoiado por um plano definido para sua execução, se assemelha ao navio que perdeu o leme. Toda casa bem construída teve a sua origem num propósito definido e ainda mais num plano definido, na forma de uma série de plantas. Imaginemos o que aconteceria se alguém tentasse construir um prédio ao acaso, sem um plano. Os operários se atrapalhariam uns aos outros. O material de construção seria empilhado sobre o lote do terreno. Antes de construirmos os alicerces e todo o pessoal empregado teria uma noção diversa de como a casa deveria ser construída. O resultado seria um verdadeiro caos e mal-entendidos de toda sorte. Além disso, o custo da obra se tornaria verdadeiramente exorbitante. Enquanto não escolhe um propósito definido na vida, o homem dissipa energias e dispersa pensamentos sobre diversos assuntos, em variadas direções, que não conduzem ao poder, mas à indecisão e à fraqueza. Com a ajuda de uma pequena lente, podemos aprender uma grande lição sobre o valor do esforço organizado. Com a lente, podemos focalizar os raios do sol sobre um ponto definido de maneira tão forte que o seu calor poderia abrir um buraco numa tábua. Sem a lente, que representa o propósito definido, os mesmos raios de sol podem incidir sobre a mesma tábua durante 1 milhão de anos sem a queimar. Uma cuidadosa observação sobre a filosofia prática de mais de 100 homens e mulheres que alcançaram grande êxito na vida, nas suas respectivas atividades, mostrou o fato de que se tratava sempre de pessoas de pronta decisão. O hábito de trabalhar com o objetivo principal definido criará o hábito da pronta decisão, que será um grande auxílio para o leitor em tudo que empreender. Desde o momento em que estabelecer no seu pensamento um propósito definido, sua mente começa tanto conscientemente como inconscientemente a reunir e armazenar o material com o que alcançará o seu propósito. A ciência estabeleceu, sem deixar margem para dúvida, que por meio do princípio da autossugestão, qualquer desejo profundamente amadurecido satura inteiramente o corpo e o espírito, que transforma num poderoso magneto, o qual atrairá o objeto do desejo, se estiver dentro dos limites da razão. A natureza não pode ser defraudada ou enganada. Ela nos dará o objeto pelo qual lutamos, mas só depois de havermos pagos o seu preço com um esforço contínuo, persistente e obstinado. Uma das principais desvantagens da riqueza herdada é o fato de sempre produzir a inatividade e a perda de autoconfiança. Longe de ser uma desvantagem, a luta pela vida é uma vantagem decisiva, pois serve para desenvolver todas as qualidades que se acham adormecidas no indivíduo e que sem elas jamais despertariam. Muitos homens só encontraram seu lugar no mundo porque tiveram de lutar pela vida. Os outros só acreditam em nós quando veem que temos autoconfiança. Então, se adaptam aos nossos pensamentos e nos julgarão da maneira que nos julgamos. A lei da telepatia se encarregará disso. Falamos constantemente irradiando o que pensamos de nós mesmos, e se não tivermos autoconfiança, os outros captarão as vibrações de nossos pensamentos. Em dezenas de milhares de lares, o tópico geral da conversa é a pobreza.
E por isso, a maioria desses lares não obtém mais do que isso. Pensam em pobreza e aceitam a pobreza como o seu quinhão na vida. Um homem escravizado pelas dívidas não encontra tempo nem gosto para formar um ideal. Implanta limitações no seu próprio espírito. Condena-se a viver agrilhoado ao medo e à dívida, aos quais nunca escapa. Para evitar a infelicidade das dívidas, é pouco todo o sacrifício que se faça. Há duas classes de dívidas, e tão diferentes em natureza que merecem ser descritas aqui. As dívidas decorrentes de coisas supérfluas e que se tornam um peso morto, e as dívidas feitas no decorrer de uma transação comercial ou profissional, que representam mercadorias ou trabalho, e que podem ser convertidas em ativo. A primeira classe de dívidas é a que deve ser evitada de toda maneira. A segunda pode ser tolerada, uma vez que o devedor seja prudente e não se permita ir além dos limites razoáveis. Nunca é demais repetir, pois, que o começo de todas as fortunas, grandes ou pequenas, está na formação do hábito da economia. Os modernos aparelhos de rádio vieram demonstrar que os elementos do éter são tão sensíveis e vivos que todas as espécies de ondas sonoras estão constantemente correndo no espaço com a velocidade de relâmpagos. Basta compreender o rádio moderno para compreender também o princípio da telepatia. Tão bem estabelecido foi esse princípio por meio das pesquisas psicológicas que possuímos fartas provas de que duas mentes que se acham adequadamente sintonizadas em harmonia podem enviar e receber pensamentos a longas distâncias, sem o auxílio de qualquer instrumento mecânico. Raramente acontece que duas mentes se harmonizam tão bem ao ponto de registrar dessa maneira correntes ininterruptas de pensamentos, mas há evidências suficientes para estabelecer o fato de que já têm sido captadas partes do pensamento organizado. Muitas vezes temos ouvido falar em psicologia da multidão, que nada mais é que uma ideia forte e dominadora criada na mente de uma ou mais pessoas por meio do princípio da telepatia. Tão forte é o poder da psicologia da multidão que dois homens lutando no meio de uma rua muitas vezes provocam o início de uma contenda entre os assistentes, sem que os mesmos saibam sequer por que ou com quem estão lutando. Todas as missões difíceis são realizadas facilmente quando nos aproximamos delas pelo ângulo certo. Lembre-se, se olharmos apenas para os fracassos, não atrairemos senão fracassos. As adversidades e as derrotas temporárias são, em geral, males que vêm para o bem, pois forçam o indivíduo a fazer uso da imaginação e decisão, e por isso que um homem sempre luta com mais ardor quando sabe que tem atrás de si uma parede e que não há um caminho para a retirada. Chega logo a decisão de lutar em vez de fugir. A imaginação nunca é tão ativa como quando o indivíduo se encontra diante de alguma emergência que exige pronta decisão e ação definitiva. A aparência de prosperidade não somente causa uma impressão favorável àqueles a quem se precisa pedir favores, como também tem um efeito sobre a própria pessoa. A economia divina é automática e muito simples. Recebemos apenas o que damos. Como isso é verdadeiro, recebemos apenas o que damos. O que nos vem às mãos não é o que desejamos, e sim o que damos. O subconsciente possui uma característica notável, para a qual quero agora chamar a atenção. Grava as sugestões que lhe enviamos através da autossugestão e invoca o auxílio da inteligência infinita para a tradução destas sugestões na sua forma física, por meios naturais, meios que não são de maneira alguma fora do comum. Gratidão e até o próximo vídeo.